Que bênção, irmão. Raí falou uma palavra domingo poderosa e diz assim: de dia, Jesus ficava curando os enfermos, ia na casa das pessoas almoçar, ele ia na casa das pessoas tomar café, e à noite, ele ia para o monte orar, né? E que hora que ele dormia? Ele disse assim: no meio das tempestades. Eu achei isso tão fantástico, sabia? No meio das dificuldades é que a gente precisa descansar em Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Há uns 7 anos atrás, mais ou menos, nós estávamos uns 40 pastores lá no Amazonas, e eu estava dentro de um barco, dentro do rio Amazonas, e tinha um pastor do meu lado, um jovem pastor. Ele é pastor de mais de 200 igrejas em Goiânia. O pai dele tinha mais de 300 e poucas igrejas. E Deus nos fez juntar aquele monte de pastor. Eu acabei ficando muito amigo dele. E no meio do rio Amazonas, ele pegou a bolsa, não esqueço disso, ele sacou um daqueles biscoitos maravilhosos, não tem? O pastor Hugo estava comigo, né? Ele sacou um daqueles biscoitos maravilhosos. Eu não gosto muito de biscoito, mas quando você está no meio do Amazonas, aquele biscoito teve uma cor diferente. Ele falou assim: quero falar um negócio para você, eu gostei de você. Eu falei: você gostou de mim? Ele falou assim: gostei de você. Come um biscoito aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Aquele dia nasceu algo no meu coração, uma simples conversa. Ele falou assim: tem 3 coisas que matam o crente. Ele não usou crente, ele usou religioso. Tem 3 coisas que a religião mata os crentes: medo, culpa e ganância. A religião sempre vai trabalhar em cima do medo, da culpa ou da ganância. Eu ouvi aquilo, eu fiquei muito interessado e continuamos a nossa missão. Ficamos uns 15 dias lá no Amazonas. E aquilo foi nascendo algo no meu coração. E essas palavras, eu troquei uma. Lendo a Bíblia, eu descobri que medo, culpa e condenação. Mas eu precisava achar um lugar na Bíblia que me desse fundamento para isso. Sabe, e essa se tornou uma das palavras mais profundas que Deus me entregou. E em cima dessas, e eu coloquei o nome dessas palavras de raízes do mal. Raízes do engano. A pior coisa que tem dentro de uma pessoa é o engano. Nesses 30 e poucos, 40 e poucos anos de crente, eu descobri que nada faz mais mal a uma pessoa do que o engano. Ela pensa que está certa, mas ela está no engano. Paulo falava isso para os judeus: eles tinham zelo de Deus, eles achavam que eles serviam a Deus, mas eles estavam no engano. E a pior coisa que existe nesse mundo é quando você acha que você está fazendo a coisa certa, mas você está no engano. E quando chegar lá no final, você vai descobrir que você perdeu o seu tempo. Jesus disse assim: muitos profetizaram em meu nome, expulsaram o demônio, fizeram maravilhas. E eu vou dizer para eles assim: eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Esse é o versículo que deixa todo crente apavorado. O cara expulsa demônio, cura enfermo, faz maravilha. Você já viu maravilha na sua vida? Maravilha é braço nascer. O cara não tem braço, nasce um braço. Eu nunca vi. Pessoas ressuscitar, nunca vi. Jesus falou para eles assim: mas vocês estavam no engano. Mas isso é uma outra pregação. E eu quero te falar nessa noite
dessas 3 raízes que ela destrói a vida das pessoas. E nós vamos dar uma passeada na vida de Adão e Eva, porque tudo começou lá. Quando nós lidamos com problemas, e todos nós passamos por algum tipo de problema, nós precisamos lidar com as raízes, para que a gente possa resolver esses problemas. Muitas vezes nós temos plantas malignas nascendo em nossas vidas, e essas plantas soltam folhas, frutos, como pobreza, doença, ansiedade, depressão e muitas outras coisas ruins. E o que a maioria das pessoas fazem para resolver esses problemas? Elas arrancam as folhas dessa planta. Elas arrancam alguns frutos dessa planta, tentando fazer algo paliativo para que possa resolver. Tem pessoas que falam assim para mim: eu não vou no médico, porque se eu for no médico ele vai falar que eu estou doente, então eu não vou. Parece uma boa ideia, mas não é. Eu não quero saber de política, deixa as coisas acontecer. Parece uma boa ideia, mas não é. Então as pessoas às vezes usam medidas paliativas para resolver problemas nessa área. Elas arrancam as folhas. Todavia elas percebem que logo em seguida, elas percebem que essas folhas brotam de novo, e elas vivem num ciclo interminável. Você conversa com a pessoa em janeiro: como é que você está? Estou na luta. Em julho, estou na luta. Em dezembro, estou na luta. Daqui 5 anos, estou na luta. Irmão, isso não é luta, isso virou estilo de vida. Ciclos intermináveis, porque em vez de você ir na raiz, ficam indo nas folhas, nos frutos. Pastor, como que resolve esses problemas? Nós temos que parar de lidar com as folhas. Nós precisamos entender que há algo abaixo da superfície que sustenta todas as folhas, que é a raiz da planta. Se você quiser resolver os seus problemas da sua vida, você precisa lidar com as raízes. Você só elimina a planta quando você remove as raízes. Eu não estou fazendo aqui aula de botânica, de nada. Da mesma forma, meu querido, as doenças crônicas, os problemas conjugais, a depressão, a ansiedade, os problemas financeiros, são como folhas de uma árvore doente. E que você precisa eliminar essa árvore. E todos nós, em alguma área das nossas vidas, nós temos folhas doentes em nossas vidas. Você pode arrancar as folhas doentes, mas deixa eu te falar, em questão de tempo, a doença vai se manifestar de novo. Você pode ver um livro de autoajuda, você pode ouvir coach, você pode ir num curso, você pode fazer uma campanha, mas em determinado momento, algo vai brotar de novo, porque não foi lidado com as raízes, mas apenas com a parte superficial. Quantos estão entendendo? Diga amém. Fala assim: eu. Não, olha para mim, fala assim: eu preciso lidar com as raízes. Tem gente que o casamento está com problema, e ele está jogando água benta em cima. Tem gente que a vida financeira está destruída, e ele está lidando com partes superficiais. Sabe, nessa noite, nós vamos ver essas 3 raízes que traz todo o mal para a vida de todas as pessoas. A primeira raiz, coloca para mim fazendo favor. A primeira raiz é a raiz da vergonha. Fala comigo assim: a raiz da vergonha. Irmão, a palavra de Deus é poderosa.
Basicamente, a vergonha é a consciência de culpa. Vou repetir para você. Basicamente, a vergonha é a consciência de culpa. E o que produz o homem a consciência de culpa? Pastor, o que produz em nós a consciência de culpa? Talvez se você é muito crente, você vai pensar que o que produz a consciência de culpa é o pecado. Porque eu errei, porque eu falhei, então eu tenho essa consciência de culpa. Mas a verdade não é o pecado que produz a consciência de culpa. Pasme no que eu vou te falar. O que produz a consciência de culpa é a lei. É a lei que produz toda a consciência de culpa. Ouça aqui comigo. A lei, antes de Deus estabelecer a lei, o pecado, ele era livre no mundo. O homem não tinha consciência do pecado. Por quê? Porque não havia lei. Paulo diz assim, eu não sabia que era pecado, até que a lei disse que era pecado. Então, o que Deus fez? Ele deu a lei para revelar o pecado que estava no mundo. Você só sabe que roubar é pecado porque a lei disse que é pecado. Mas antes da lei não existia isso. A lei é a base da tentação. E depois também é a base da vergonha e da culpa. Presta atenção no que eu vou te falar aqui nessa noite. Pensa assim comigo. Quando Deus fez Adão e Eva estavam lá no Éden, bonitos. Lúcifer tinha acabado de ser lançado fora. Quando ele viu Adão e Eva, a primeira coisa que ele quis fazer com Adão e Eva foi o quê? Um almoço com ele? O que ele quis fazer, irmãos? Hein? Matar. Destruir Adão e Eva. Por que ele não tentou Eva? Por que ele não chegou para Eva e falou assim, Eva, quando Adão estiver dormindo, mata ele. Adão, quando Eva estiver fazendo coisa errada, mata ela. Por que ele não fez isso? Porque a única lei que existia naquele dia, a única lei que existia naquele lugar era qual? Não podia comer o fruto. Você entende por que ele levou a Eva para o fruto? Porque a lei dizia que não podia comer do fruto. Era a única lei. O diabo, ele sempre trabalha com base na lei. Quando Adão e Eva foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Na verdade, eu já expliquei isso aqui para vocês, eles não estavam nus. Eles estavam revestidos da glória de Deus. E isso lhe permitia que eles dominassem sobre a criação. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então, quando Adão pecou, ele foi separado, ele foi destituído da glória de Deus. Então, após o pecado, Deus veio e perguntou o que para Adão? Deus vinha toda tarde conversar com Adão. Quando Deus chegou para Adão, o que ele falou para ele? Adão, onde você? Deus virou para Adão e falou assim, Adão, aonde você está? Estou contando uma história para você. É interessante que a primeira pergunta no Velho Testamento para o homem é aonde ele está. Mas se você ler no Novo Testamento, a primeira pergunta no Novo Testamento é aonde está o rei. A primeira pergunta no Velho Testamento é, Adão, aonde você está? E no Novo Testamento, a primeira pergunta é, aonde está o rei? Está em Mateus 2:2. Por que é assim? Porque quando você descobre onde está Cristo, quando você descobre onde está o rei, então você entende aonde você está.
Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10, deixa eu ler esse texto para você. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde você está? Verso 10. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Ele não era nu, ele era revestido da glória. Tive o quê? Medo e me escondi. Esse texto nos conta como o medo entrou no mundo. A primeira menção da palavra medo na Bíblia foi aqui. Adão virou para o pai dele e diz assim: eu estava com medo e me escondi. O homem não foi feito, o homem não foi criado para viver com medo. Hoje as pessoas vivem com medo de muitas coisas, irmãos. Mas a origem de todo o medo é o medo da morte. Por que a pessoa tem medo? Porque na verdade ela tem medo da morte. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja que ele diz assim: eu nunca vou andar de avião porque eu tenho medo. Ele tem medo de avião? Se ele chegar do lado do avião, ele tem medo do avião? O avião vai pular em cima dele como um cachorro? Não. Na verdade, ele tem medo da morte. Nosso Pai, Deus, não quer que a gente viva com medo. Medo do futuro. Tem pessoas que têm medo do futuro. Eu não sei como vai ser meu futuro. Tem pessoas que têm medo de envelhecer. Eu não sei como vai ser minha velhice. Medo de não ter o suficiente. Retém. Tem medo de que vai passar necessidade. Medo de perder alguém. Tem pessoas que falam assim: eu não sei nem como que eu vou viver se eu perder fulano. Mas Deus não criou a gente para viver com medo. Adão disse assim, que teve medo, porque ele percebeu que ele estava nu. Então, na verdade, ele teve vergonha. A vergonha é a origem de todo o medo. Quando Adão ficou consciente do pecado, o resultado foi vergonha. Então, tudo começa com a consciência de culpa. Olha a história. Deus virou para Adão e falou assim: Adão, presta atenção. O jardim é lindo, você pode comer tudo, Adão. Mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Tenta entrar na história de Adão para você entender Adão, irmão. Adão, você pode comer tudo, mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Aí o que acontece? Adão come. E Deus chega à tarde e fala assim: Adão, aonde você está? Ele disse assim: eu estava nu, fiquei com medo e me escondi. Por que ele se escondeu? Porque ele sabia que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus tinha dito que ele ia morrer. Mas como ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele não morreu, e Deus estava chegando à tarde, ele pensou assim: ele vai me matar. Por isso que ele se escondeu. Ele concluiu que Deus iria matá-lo. E essa é a origem de todo medo: a morte. A base do medo é o pensamento. Presta atenção, que isso aqui é a chave para você. Porque o homem vive com muitos medos. Nós estamos passando muitos medos. A base do medo é o pensamento que nós não somos amados. É o pensamento que nós precisamos primeiro mudar, ser melhores, para só depois termos o amor de Deus. Muitos vivem procurando conquistar o amor de Deus.
Como, pastor? Fazendo coisas. Mas quanto mais eles fazem, mais eles falham. Então eles se sentem menos amados. Olha onde a religião entrou, irmão. A consciência de pecado e vergonha, elas são sinônimas. Mas o Senhor diz que no lugar da vergonha, para os filhos dele, haveria dupla honra. Isaías capítulo 61, verso 7, diz assim: por vossa dupla vergonha e afronta, exaltarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém, queridos? Glória a Deus. Fala assim: eu tenho a dupla honra de Deus. Então a primeira raiz que surgiu foi essa, a raiz da vergonha, da culpa. Em consequência, nós vemos a segunda raiz, que é a raiz do medo. A vida de muitos cristãos é completamente cheia de medos. Elas vivem atemorizadas com medo de Deus, com medo de Deus não ouvir as suas orações. Até inventaram uma regra para a oração. Deus responde não, sim e espera. Eu só queria saber aonde está isso na Bíblia. A palavra de Deus diz que Deus é sempre o sim e o amém. E o não que eu orei, Deus nem ouviu. Porque Deus só ouve as orações que é sim. Então, as pessoas vivem com medo de Deus não ouvir as suas orações. Sabe? Vivem com medo do amanhã. Porque elas temem ser abandonadas. Medo do futuro, porque pensamos que não merecemos cuidado e amor, porque não fizemos aquele plano de aposentadoria, não trabalhamos, vivem com medo de tantas coisas, medo de desafios da obra de Deus. Querido, eu vejo que você tem um potencial para ser um líder de célula. Não, pastor, pelo amor de Deus, não mexe com isso não, sem nem falar. Mas é por isso que você tem esse potencial, porque você não sabe. Porque se você soubesse, você não prestava. Porque Deus pega os fracos para confundir os fortes. Deus pega os tolos para confundir os sábios. As pessoas vivem com medo de tantas coisas. Elas vivem com medo de correr riscos. Está lá no trabalho dela, 20 anos no trabalho dela, não está feliz, mas não tem coragem de mudar. As pessoas vivem com medo de depender exclusivamente de Deus e viver pela fé. Deus me livre. Eu quero matar meu leão todo dia. Não quero depender de Deus não. Esse negócio de depender de Deus, viver pela fé, isso não é por mim. As pessoas têm medo de tanta coisa. E todo medo é proveniente da falta de conhecimento do quanto nós somos amados. Grave isso na sua cabeça, querido. Grave isso na sua cabeça. Você precisa entender, você precisa ter consciência do tanto que nós somos amados por Deus. No Novo Testamento, a definição de amor não é o tanto que nós amamos a Deus, e sim o tanto que Ele nos amou. Às vezes eu ouço pregadores dizerem assim: queridos, o quanto que nós precisamos amar a Deus. Irmão, você precisa amar a Deus, você precisa amar a Deus, você precisa amar a Deus. E eu fico pensando assim, mas como que eu posso fazer isso? Se for apenas um mandamento, eu jamais vou conseguir, porque ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. As pessoas pregam e dizem assim: você precisa amar a Deus, você precisa amar a Deus, você precisa amar a Deus. E você olha para você vê que você não consegue. E você se frustra. Um pastor virou para mim um dia e falou assim: pastor Evandro, posso falar um negócio para você? Eu falei: fala, meu querido. Conversa de pastor rola tanta coisa. Eu não consigo amar do jeito que vocês falam. Eu falei:
Porque a nossa base não está no nosso amor. Está no quanto Cristo nos amou. 1 João capítulo 4, verso 10. Esse versículo é poderoso. Nisso, presta atenção, queridos. Nisto consiste o amor. Presta atenção. O apóstolo João está dizendo aqui está a base do amor. É nisso que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. A base do amor não está no quanto você ama a Deus, está no quanto Deus te ama. Enquanto você não entender isso, você nunca vai ser um cristão feliz, você nunca vai ser um cristão satisfeito, porque você vai ver que você nunca consegue amar a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso era a lei do Velho Testamento. João resume assim: nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado, não, mas é que Ele nos amou. Como? Ele enviou o seu Filho. Nós precisamos ter olhos para ver que esse é o ponto central, esse é o amor de Deus por nós, e não o nosso amor por Ele. Toda vez que você ouvir pregadores dizendo que você tem que amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, você só vai ter medo, culpa e condenação. O nosso amor por Ele é apenas uma resposta do amor que nós recebemos. Quando nós entendemos que somos amados, aí então nós amamos a Ele. Você pode dar um amém mais forte? Se der palmas para o Senhor, é melhor ainda então. Ô Koinonia, acorda! Jesus te ama! Eu já preguei aqui que João era o discípulo. Ao contrário do que todo mundo fala, você chega para ele: quem era o discípulo amado de Jesus? João. Pai, é incrível como os crentes criam coisas que não estão na Bíblia. João era o discípulo amado. João não era discípulo amado nada, todos eram amados. A diferença é que João sabia que ele era amado, e ele se autodenomina o discípulo amado. Isso só tem na carta do Evangelho de João, não tem nos outros evangelhos. João era então o discípulo que sabia que era amado por Jesus, e ele próprio se identificava dessa maneira. Na última ceia, o Senhor disse que um deles haveria de trair. Domingo que vem é ceia, amém, queridos? Vai ter muita bênção aqui. João era aquele discípulo que sabia que era amado. E Pedro é aquele que representa aquele que se apoia em seu próprio amor ao Senhor. João sabia que era amado, Pedro não. Pedro achava que ele amava Jesus. Ele chegou ao ponto de dizer para Jesus isso aqui, ó, João 13, 37 a 38. Olha o Pedrão como era antigamente. Replicou Pedro. Replicou a quem? Ao Senhor. Não foi ao pastor, não. Foi ao Senhor, a Jesus. Ele falou: peraí, Jesus, o senhor não sabe o que está falando, não? É isso que replicou. Baixa a bola aí, Jesus. Você é Jesus, mas o senhor não entende tudo, não. O senhor não sabe, não. É isso que Pedro falou para Jesus. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti, Senhor, eu darei a minha vida. Respondeu Jesus: dará a vida por mim? Em verdade, de verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. João estava deitado no peito do Senhor e perguntou assim para o Senhor, João 13, 23 e 26. Ora, ali estavam chegados seus discípulos, e a um dos seus discípulos a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal. Pedro era o que achava que daria vida.
E ele chegou para João na ceia e falou assim: João, pergunta para ele aí, quem é que vai trair? 25. Esse verso 25. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Deixa eu falar para você, querido. Pedro e João, somente João sabia quem iria trair. Pedro e João são dois tipos de ministérios. Presta atenção nisso. Pedro e João são dois tipos de ministérios. Pedro e João, o João e o Pedro antigo, né? Depois Pedro virou um homem de Deus, que não achou digno de ser crucificado como mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Depois Pedro se converteu. Tanto que Jesus falou assim: Pedro, quando você se converter, você vai saber algumas coisas. Mas aí esse Pedrão aí ainda não era bom das ideias, não. Pedro e João simbolizam dois tipos de crentes. Pedro é o crente que confia no seu amor por Jesus. Eu amo Jesus. Eu dou minha vida pelo Jesus. Eu dou tudo que eu tenho por Jesus. João é o outro tipo de crente que sabe que ele é amado. E eu te pergunto nessa noite, com qual deles você quer se identificar? Com qual deles você quer viver? Se esforçando para amar a Deus, ou descansando e sabendo que você é amado do Pai? Porque o nosso próprio amor, irmão, é lei. Não confie nele. Tem gente que confia no amor dele por Deus. Irmão, já vi cada coisa nesses 40 anos de crente. Pessoas em cima do púlpito entregando revelações, profecias, e isso e aquilo, daqui a pouco desviado no mundo. Bebendo, fumando. Já vi pessoas humildes que ninguém nunca deu nada por elas e morreram na presença do Senhor. Você quer confiar no seu amor? Ou você quer confiar no amor de Deus? Você quer descansar no amor dele por nós? Porque isso é graça. Você precisa saber a diferença entre lei e graça. Porque a lei, ele condena o melhor que tem em nós. Você pode orar, que nunca é o suficiente. Você pode ler, que nunca é o suficiente. Você pode trabalhar, que nunca é o suficiente. Porque a lei condena o melhor de nós, mas a graça perdoa o pior de nós. Então você precisa entender essa diferença básica. Quando Deus deu a lei lá no Monte Sinai, Deus falou assim: tire as sandálias, porque o lugar é santo. Senão você vai morrer. Agora, quando você vem para o Novo Testamento e você olha a parábola do filho pródigo, o filho pródigo, depois que ele aprontou tudo, que ele volta para casa, e o pai ali é Deus, né? O que o pai fala? No Monte Sinai ele falou: tira as sandálias. Quando o filho pródigo volta, com o pior de tudo que ele tinha, e o pai vai e coloca as sandálias no pé do filho, porque ele estava perdido e foi achado. Nessa parábola aqui, o pai quebra a lei, ele descumpre a lei. Pela lei o filho deveria ser apedrejado. Todo filho que fazia aquilo deveria ser apedrejado. Está lá em Deuteronômio capítulo 21, do verso 18 a 21, você lê na sua casa. Então o pai ali, Deus, ele quebra a lei. Mas em vez disso, a Bíblia diz que de apedrejá-lo, ele correu, abraçou e beijou o seu filho. Por quê? Porque a lei condena o que há de melhor de você,
mas a graça perdoa o que há de pior em nós. Oh, meu amado, Deus não quer nos condenar. Nós o amamos simplesmente porque nós somos amados. Sabe, 1 João 4, 17 e 19, vou deixar aqui para vocês de novo, 1 João 4, 17 e 19, dessa forma, João dizendo assim: o amor está aperfeiçoando entre nós, para que no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo, nós somos como Ele é. Aleluia. Está falando que o amor está aperfeiçoando entre nós. Cada dia nós vamos conhecendo um pouco mais, para que no dia do juízo, nós tenhamos confiança, porque nesse mundo, nós somos como Ele é. Como que Cristo é? Cristo é medroso? Não. Cristo é doente? Não. Cristo é problemático? Não. Cristo tem escassez? Não. Cristo tem problema de depressão? Não. Cristo tem problema de ansiedade? Não. E Ele está dizendo que assim como Ele é, nós somos desse mundo também nele, por causa do amor dEle por nós. Aleluia. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas o verso 18 diz assim ainda: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Você está entendendo porque que o diabo quer colocar medo? Um tempo atrás, volta 18. Eu tive que decorar esse versículo. Eu tentei 2 semanas decorar esse versículo, eu não consigo decorar nada. É incrível. Essa semana passou 2 vizinhas do meu lado caminhando. Elas não moram mais lá, mas moraram a vida toda do meu lado. Aí uma eu lembrei o nome, a outra eu não conseguia lembrar. E aí eu perdi minha caminhada, porque eu queria lembrar o nome da menina. No final da caminhada eu lembrei, falei, nossa, morou 30 anos lá da menina, eu esqueci o nome dela. E eu queria decorar esse versículo: o amor não há medo. Ao contrário, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa parte aqui, porque o medo supõe castigo. Essa parte eu não conseguia decorar. Porque o medo supõe castigo. Porque aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu precisava decorar esse versículo, porque eu estava sendo atacado na área de enfermidade. O diabo estava rugindo forte na área de enfermidade. Aí toda vez que eu ia olhar, medir minha pressão, eu ficava com medo. Eu botava o braço assim e ficava com medo. Eu falei, meu Deus, eu estou com medo. E Deus me deu esse versículo. E o Espírito Santo falou assim, decora ele. Eu falei, é difícil. E aí antes de olhar minha pressão, eu falava, no amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o medo pressupõe castigo, mas aquele que foi aperfeiçoado no amor está livre. E eu inventava o versículo, fazia outras versões, e eu falava, Deus, você sabe que eu estou falando isso. Em nome de Jesus eu venci isso, sabe, querido? Decore esse versículo, porque o diabo quer colocar medo em você. Medo disso, medo que você não é suficiente, medo que ninguém te ama, medo que você vai ficar sozinho. Adão fugiu porque ele estava com medo. Ele falou assim, Deus vai me matar, porque eu comi da árvore, Deus vai me matar. Mas quando você entende que você é amado, querido, quando você entende que foi Jesus que te amou primeiro, e assim como Ele é nesse mundo, você é também. Não é meu ensino, não é o ensino dessa igreja. As pessoas falam assim, nossa, lá na Koinonia eles têm uns ensino doido. Não, nós não temos ensino doido. Eu faço questão de colocar a Bíblia, para que você entenda que não é meu ensino, é a Bíblia que está dizendo que assim como Jesus é nesse mundo, você é. E ela está dizendo, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
aí vem a chave de ouro, verso 19, para fechar com palmas. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Oh! Nós não amamos porque nós somos bonzinhos, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, aleluia. Precisamos nos alimentar do amor de Cristo todos os dias, para vencermos o medo, porque só o amor lança fora todo o medo. Você que só se alimenta aqui no domingo, olha para mim, as mães olham para mim. Você que só se alimenta aqui no domingo, você que vem aqui e ouve só uma palavra no domingo, deixa eu falar para você, você é muito forte. Ó. Tenho que bater palma para você. Tenho que bater palma para você. Você que não se alimenta todos os dias do amor. Você que espera 7 dias para ouvir uma palavra. Isso quando você não falta. Tem que bater palma. Porque se eu fizer isso, eu desvio. Porque a graça é o seguinte. Você pode ouvir 10 palavras da graça. Você ficar uma semana sem ouvir, você cai para a lei de novo. Irmão, você tem podcasts abençoados da graça. Você tem livros para ler. Você precisa se alimentar todos os dias. Porque senão, você chega aqui no domingo aqui que vem, você passou tantas setas no meio da semana, tantos problemas no meio da semana, que você chega aqui, até você conseguir começar a entender alguma coisa, o diabo já roubou quase tudo de você. Nós precisamos nos alimentar do amor de Cristo todos os dias para vencermos o medo. Porque só o amor lança fora o medo. Nós vencemos o diabo quando nós descansamos que nós somos amados do Pai. No batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado, ele ouviu uma voz assim: Tu és o meu filho? Tu és o meu filho? Deus não falou assim: Tu és o meu filho. Um dia, eu fui convidado para ir num aniversário. No domingo, 3 horas da tarde. Eu não gosto nem de almoço de domingo na casa de ninguém. Mas a Bíblia diz assim: suportai os fracos. E era uma pessoa que, se eu não fosse, eu não sei, talvez ela nunca mais ouvisse a cara dela. E eu fui nesse aniversário no domingo, 3 horas da tarde. Que crente que faz aniversário no domingo, 3 horas da tarde? Deixa pra lá. Só que eu me atrasei, né? Ou melhor, o aniversário era 2, eu cheguei às 3. Não conhecia ninguém. Não conhecia a família dela, não conhecia ninguém. Isso também não vem ao caso. Quando eu me atrasei, quando eu cheguei no lugar, tinha uma mulher que ela veio em minha direção. Ela era lá do Peru, outro país. E ela falou assim: Deus manda dizer para você que você é filho amado. Irmão, fiquei igual um Zé Bobão. Fiquei tão feliz de ouvir aquilo. Sabe, querido, às vezes a gente fica feliz que nós ouvimos: você é um bom profissional. Não tem nada maior do que você saber que você é filho amado. Não basta ser só filho, tem que ser amado.
Quando Jesus foi batizado, Deus falou para ele assim: tu és o meu filho amado. Naquele momento, Jesus não tinha realizado nenhum milagre ainda. Jesus não tinha feito nada, mas ele já era amado. Assim somos nós. Nós não somos amados porque nós fazemos algo. Tem pessoas que acham que para Deus amar ele, tem que fazer alguma coisa. Não, nós somos amados simplesmente porque nós somos filhos. Amém? Logo após ele foi batizado, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo diabo para ser tentado. E o diabo virou para ele e falou assim: se tu és filho, manda transforma essas pedras em pães. Olha o que o diabo fez. Ele omitiu a parte principal. Ele omitiu a parte que ele era amado. Ele falou assim: se tu és filho. Ele omitiu a parte principal, que ele era amado de Deus. Porque ele sabia, e ele sabe até hoje, que quando eu e você entendemos que somos amados, a tentação, ela perde completamente o seu poder. Quando o diabo começa a te tentar, e você sabe que você é filho, você passa uma dificuldade. Mas quando você sabe que você é filho amado, a tentação perde o poder. Você nunca vai saber o quanto Deus te ama, até você entender o quanto o Pai ama Cristo. Você nunca vai saber o tanto que Deus te ama, até você entender o tanto que o Pai ama Cristo. Você precisa entender o quanto Cristo é amado. Mas ainda assim, Deus, o Pai, entregou Jesus para ter eu e você. Mesmo Ele amando tanto Jesus, Ele nos entregou. Esse é o quanto que eu e você somos amados pelo Pai. Deus não entregou o seu melhor anjo, Deus não entregou o seu melhor serafim, Deus entregou aquele que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho, por causa de mim e de você. Esse é o tanto que eu e você somos amados por Deus. Nós pagamos, tem gente que fala assim: nossa, eu não sei por que eu sou assim. Como? Eu sempre gosto do mais caro. Bobinho. Porque o mais caro é sempre o melhor. Você quer saber quanto que você é amado? É só você saber o tanto do preço que Deus pagou para te ter. Não foi preço de sangue, não foi preço de prata ou de ouro, foi preço do sangue do Filho amado. Então você precisa entender que você é amado, o tanto que Deus amou Jesus. Então quando nós entendemos que somos amados, a fé pode fluir completamente no nosso meio. Você pode ter ousadia para orar, porque você sabe que você é amado. Você pode pedir com ousadia, porque você sabe que você é filho amado. Você pode querer sonhar, porque você sabe que você é filho amado. Você pode sonhar com a salvação dos seus parentes, porque você sabe que você é filho amado. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 6 diz assim, verso 5, 6: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem circuncisão tem algum valor, mas sim a fé que atua pelo amor. Jesus está falando aqui, Paulo está falando aqui, porque em Cristo Jesus, nem a lei, nem a fora da lei, nem o judaísmo, nem fora do judaísmo, nada disso tem valor, mas sim a fé que atua no amor. Tem gente que tem fé, mas não sabe que é amado. Nossa, eu tenho tanta fé, mas não acontece nada. Porque a fé atua pelo amor. Qual amor? O seu? Não, de Deus por você. Então quando você sabe que você é amado, a sua fé atua, a sua fé gera. Por que acontece coisas com pessoas, não acontece com outras? Porque tem umas que sabem que é amada, tem outras que quer conquistar com a força. Então a fé, ela atua pelo
Amor. Qual amor? O quanto Deus pagou para ter você. E a última raiz é a raiz da condenação. Isso tudo aconteceu com Adão. Depois dele manifestar vergonha e medo, nós percebemos a condenação em Adão. Primeiro ele teve vergonha, porque estava nu. Depois ele teve medo, achando que Deus ia matar ele, porque não amava ele. Por fim veio a condenação. É assim que os crentes vivem. Os crentes vivem com medo. Os crentes vivem com vergonha. E por fim o diabo trabalha em cima da condenação. Depois de manifestar a vergonha, é isso que acontece. Quando nós sentimos condenado, qual é a primeira coisa que uma pessoa se sente condenado faz? Hein? Condenar os outros. Todo mundo que vive na lei, vive culpando os defeitos dos outros. Gênesis capítulo 3, 12, olha o que Adão fez. Disse o homem, cuidado com isso não, rapaz. A culpa é sua que me deu essa mulher aí, ó. Ela me deu o fruto para comer, senão, não tinha comido não. Versal 2025, é isso aí. A base da condenação é a consciência de si mesmo. Nada pior na vida do que ficar ocupado com si mesmo o tempo todo. Tem gente que acha bonito ficar, pega um café, bota um copinho, cruza as pernas, fica olhando para o nada, pensando na vida dele. Estou vacilando. Não orei o suficiente. Preciso melhorar nisso. Minha mulher está certa. Quando fala assim, então aí acabou. Minha mulher está certa. Encontro de casais agora em outubro. Aí ela entra numa introspecção. Isso é um problema grave. Porque quando você entra em introspecção, você fica bloqueado. Uma vez que você cede à vergonha e ao medo, você é enredado pela condenação e acusação. Veja como era a oferta do povo de Deus antigamente, por causa do seu pecado. Presta atenção nisso aqui, querido, já estou encerrando. Como era a oferta do povo de Israel pelo pecado? Eles vinham e traziam um cordeiro. Não tinha sangue de Jesus, era o sangue do cordeiro. O sacerdote avaliava o cordeiro. Presta atenção, ele não avaliava a pessoa, ele avaliava o cordeiro. Se o cordeiro fosse aceito, o ofertante também era aceito. Depois disso, que o ofertante trazia o cordeiro, e o sacerdote avaliava o cordeiro, e o sacerdote dizia assim: o cordeiro está bom. Então o cordeiro era aceito, e o sacerdote e o ofertante também era aceito. Nesse momento acontecia duas coisas. O ofertante colocava a mão sobre o cordeiro, e aí acontecia duas coisas. O pecado do ofertante era transferido para o cordeiro, e a justiça do cordeiro era transferida para o ofertante. E logo em seguida, o sacerdote pegava o cordeiro e matava o cordeiro. E os pecados do ofertante eram purificados, e ele ia embora completamente perdoado diante de Deus. Era assim que era no Velho Testamento. Por causa disso, quando Jesus chega lá no templo, que ele vê aquele comércio, que ele joga tudo para o alto, né? Porque eles estavam avaliando cordeiros ali, por causa do sacrifício, eles fizeram daquilo ali um comércio. Por causa disso que Jesus se irrita e joga tudo para o alto, mas era assim que funcionava. Agora, foi exatamente isso que aconteceu na cruz. O problema é que pensamos
por causa de ensinos errados, que o Senhor está nos avaliando, para que nós podemos ser aceitos. A gente acha que o Senhor está lá do céu olhando para nós, avaliando a gente. Nada pode estar mais distante da verdade. O olhar de Deus vai estar sempre para o Cordeiro. E se o Cordeiro é aceito, nós também somos aceitos. Não é uma questão de quão bom você é, mas de quão bom é o Cordeiro. Os olhos de Deus estão sobre o Cordeiro e não sobre você. Se Jesus é o seu Cordeiro, então fique em paz. Você será aceito diante de Deus. Os seus pecados serão perdoados diante de Deus. Os olhos de Deus estão sobre o Cordeiro, não sobre você. Então para de abrir uma garrafinha de café e ficar fazendo introspecção da sua vida, achando que você não é bom. Sabe por quê? Porque você não é bom mesmo. Ninguém é bom, só o Cordeiro que é bom. E os olhos de Deus estão sobre o Cordeiro, não sobre você. Eu sei que para os religiosos ouvir isso deve ser muito difícil. Mas Apocalipse capítulo 12, verso 9 e 10 diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Eu já expliquei aqui como que a serpente virou um dragão, mas deixa para outro dia. Que enganava o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora vem a salvação, o poder e o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusava diante do nosso Deus dia e noite. Presta atenção, Apocalipse 12 ainda vai acontecer. Enquanto não acontece, o diabo, ele está acusando quem? O texto está falando, os irmãos, dia e noite, diante de Deus. Irmão, você não precisa de mais ninguém para te acusar não, porque já tem o diabo que te acusa dia e noite, diante de Deus. Acho incrível como é que os religiosos gostam de acusar os outros. Olha, não precisa de fazer papel do diabo não, porque o diabo já está fazendo esse papel. E se acusar alguém melhorasse a vida de alguém, o diabo parava com isso. Né? Então Satanás, presta atenção nisso aqui. Satanás significa acusador. Agora viaja comigo aqui. O diabo rouba, sim ou não? Mas ele é chamado de ladrão? Não. O diabo mata, sim ou não? Mas ele é chamado de assassino? Não. Ele é chamado de quê? Acusador. Já estou terminando, irmão. Seu nome é acusador, porque o trabalho dele procede de sentimentos de condenação. Culpa, condenação e acusação são aspectos da mesma obra maligna. Essa é a obra do diabo: culpar, condenar e acusar. Ele sempre virá para você se sentir culpado por algo que você pensou, por algo que você não fez, culpado por você não ser o pai ou a mãe ideal. Ele vem sempre te acusar que você não é um bom provedor do seu lar. Ele sempre vem te acusar que você não é um membro do corpo de Cristo como você deveria ser. Ele sempre vem te acusar que você não é um líder como você deveria ser. Ele fará você se sentir culpado até você ficar doente. E o diabo é o diabo que procura criar em nós hábito de sempre achar culpado. Foi lá com Adão. Não foi eu não, foi Eva. Vai jogar bola com os irmãos. Você nunca acha o culpado, sempre é o outro. Não bateu, não sei o que, não bateu. É o diabo que sempre quer achar um culpado. João, capítulo 9, diz que os discípulos viram um cego e perguntou a Jesus assim: Senhor, quem é que pecou? Ele ou os pais deles? Jesus olha e diz assim, sem condenar, ele diz assim: nenhum dos dois. O judeu já queria saber quem era o culpado. Jesus falou assim: nenhum dos dois. Ele nasceu assim para manifestar a glória de Deus.
Deixa eu te falar algo aqui. Quando houver um problema, simplesmente o enfrente. Não pergunte de quem é a culpa. Nós gostamos de culpar os outros pelos diferentes tipos de problemas que a gente vive. Os crentes vão para os retiros de encontros e culpam até os seus antepassados pelos problemas que eles estão vivendo. Nossa, minha mãe bebia, meu avô bebia, minha tia bebia, por isso que eu também tenho problema com vício. Precisamos aprender a lidar como Jesus. Não interessa de quem é a culpa. Esse problema é uma oportunidade para Deus mostrar a glória dele na sua vida. Não interessa o que aconteceu. Isso é uma oportunidade para Deus mostrar o poder dele sobre a sua vida. Apenas creia nisso. Não aceite condenação do diabo. Eu queria encerrar nessa noite. Pastor, como que nós podemos vencer essas 3 raízes malignas? Como que nós podemos vencer o medo? Como nós podemos vencer a vergonha? Como nós podemos vencer a acusação? Porque o diabo nos acusa dia e noite. Como que nós podemos vencer isso tudo, pastor? A Bíblia diz que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. A principal razão pelo qual o sangue foi derramado na cruz foi pelo perdão dos nossos pecados. O sangue nos oferece proteção contra todo tipo de acusação. Se você entender que o sangue te fez justo e que todos os seus pecados foram perdoados, então você está protegido de toda acusação da sua vida. Agora, se você anda preocupado com o pecado, se você anda preocupado que você não conseguiu ser suficiente, é porque o sangue de Jesus ainda não está cobrindo a sua vida. Você ainda não entendeu isso, porque o sangue de Jesus, ele nos protege de toda acusação. Eu queria encerrar Mateus capítulo 26, verso 26, 28, diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e deu graça, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comem, isso é o meu corpo. Domingo tem ceia, nunca falte uma ceia, amado. Verso 27, em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebe dele todos vocês, aleluia. Verso 28, esse é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em seu favor de muito, para perdão dos nossos pecados, aleluia. Fala assim: eu sou perdoado em Cristo Jesus. Quando você ouvir uma voz de acusação, lembre-se que agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim, Romanos 8, 1, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé, querido? É por isso que Isaías capítulo 54 diz assim, 54, 17, vamos ler esse versículo junto. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que te acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor, essa é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. Nenhuma arma forjada vai prevalecer. Quando o diabo estivesse levantando a sua língua contra nós em juízo, somos nós agora que vamos condená-lo, confessando o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, querido. Não aceite culpa, não aceite medo, não aceite vergonha, não aceite condenação. Essas são folhas, são frutos que produz pobreza, que produz tristeza, que produz depressão, que produz angústia, que produz medo. Essas são raízes que o diabo usa para nos atacar. Essas são raízes que trazem todos os males que nós enfrentamos. Se nós aprendemos a removê-las pelo sangue de Jesus, nós vamos desfrutar de uma vida abundante. Nós vamos reinar em vida com Cristo Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Eu não sei qual é a área nessa noite que Deus falou com você. Não sei se você vive com culpa, com medo, com condenação, com vergonha. Mas essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui para remover essas raízes de engano. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda o quanto você é amado, querido. Entenda o quanto você é amado. Comece a falar nessa noite: eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus. Eu sou amado do Pai.
Ele comprou-me com o preço mais precioso que existe. Oh, Jesus. Aleluia. Você não merecia. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Você crê nisso, querido? Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? Pode confiar no amor dele. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama. Cante isso bem alto, querido. Cante isso bem Seu alto. amor é tão grande, incondicional. Feche os seus olhos e cante isso bem alto. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Uou. Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Mesmo sendo assim,
você crê realmente nisso, esse é o cristianismo que você vive, que Ele te ama incondicionalmente, não somente quando você acha que você fez alguma coisa para merecer, mas Ele te ama incondicionalmente. Ele coloca as sandálias nos nossos pés, porque nós somos filhos amados. Se esse é o cristianismo que você vive, você não pode viver com vergonha, com culpa, com condenação. Você não pode deixar que os medos, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque no medo não há nada de bom, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Creia nisso. Não confie no seu amor, confie no amor de Deus por você. Descansa nessa fé, porque a fé é o meio pelo qual Deus opera. O amor é o meio pelo qual Deus opera através da fé. Sabe, nessa noite eu queria orar por você. Queria orar pela sua vida, pela sua família. Queria orar pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Sabe, que você coloque diante de Deus nesse momento agora todo medo, toda vergonha, toda culpa, toda condenação, porque o diabo tenta nos acusar dia e noite, dia e noite, dia e noite, mas a palavra de Deus diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa crer nisso, você precisa viver isso, e você vai ver que esses frutos ruins vão desaparecer, essas raízes de engano vão desaparecer, e você vai começar a viver uma vida plena nessa terra. Não estou dizendo que você vai viver um mar de rosa todos os dias, mas você vai vencer todas as dificuldades que aparecerem na sua vida. Você vai prevalecer. Por quê, pastor? Porque assim como Cristo é, nós somos com Ele aqui nessa terra. Ele é vitorioso, nós somos vitoriosos. Ele tem saúde, nós temos saúde. Ele tem paz, nós temos paz. Cristo não tem depressão, Cristo não tem angústia, Cristo não tem ansiedade. E assim como Ele é, nós somos desse mundo. Coloque a mão no teu coração nessa noite. Nós queremos orar por você nessa noite. Pai querido, Pai amado, nós somos expostos nessa noite à Tua palavra. Nós somos expostos, Senhor Deus, ao Teu amor, à Tua graça bendita, Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que o segredo não está no nosso amor, mas está naquilo que o Senhor nos amou. Não está no que nós fazemos, mas está naquilo que Cristo fez por nós, ó Pai. E a obra de Cristo na cruz, ela foi perfeita, Senhor. A obra de Cristo na cruz não ficou faltando nada. Jesus disse assim: está consumado, está concluído, não falta mais nada. Eu libero tudo aquilo que meus filhos precisam: paz, amor, tranquilidade. O Senhor liberou sobre nós tudo aquilo que nós precisávamos. Por isso não existe mais raiz de condenação sobre as nossas vidas, não existe raiz de medo sobre as nossas vidas, não existe raiz de vergonha sobre as nossas vidas. Nós somos livres em Cristo Jesus, nós somos libertos pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que perdoou os nossos pecados, a nova aliança em Cristo Jesus, o Senhor perdoando os nossos pecados e nos fazendo filhos. Por isso nós arrancamos nessa noite. Fale assim no seu coração, fale para Deus: Deus, eu arranco nessa noite toda raiz de engano, toda raiz que me perturbava, toda raiz que trazia desconforto na minha vida. Eu arranco essa raiz de medo, eu arranco essa raiz de culpa, eu arranco essa raiz de condenação, eu arranco essa raiz de vergonha. Eu declaro em nome de Jesus que eu sou nesse mundo como Cristo Jesus é. E eu libero sobre essa igreja nessa noite essa palavra de fé, essa palavra de amor que transforma os nossos corações. Receba nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite.